E aí, guys, como é que vocês estão? Quem me acompanha lá no Instagram tá ligado que eu me envolvi em uma pequenina treta. Eu postei alguns stories onde dava a entender, lembrando, onde dava a entender que eu teria tido um pequeno problema com algum sistema, né? Eu não menciono qual sistema que era. E no print eu dava a entender que eu tinha bypassado o Cloudflare dos caras, identificado o IP real do servidor e estava ameaçando eles a um pequeno DDoS se eles não pagassem o que me deviam. Lembrando tudo isso supostamente. E pode ficar tranquilo que eu não tô aqui para falar desse incidente. Na verdade, eu queria falar sobre algo que muita gente me pergunta, que é, bom, como que faz para bypassar o Cloudflare e identificar o IP real de um servidor, de um site? É verdade que quando a gente vai fazer um teste de segurança em um ambiente, né, em um site, identificar o IP real daquele ambiente é um passo extremamente importante, porque é só assim que você vai conseguir mapear toda a infraestrutura daquele servidor, saber o que está rodando, né, a versão de cada coisa e tal. E uma das coisas que os administradores fazem para dificultar os testes, né, de quem está tentando ali atacar o ambiente, é ocultar o servidor, e muitas vezes é utilizado um WAF, um Web Application Firewall, basicamente um proxy que vai ficar na frente do servidor, fazendo com que você não consiga se comunicar diretamente com aquele servidor, mas sim com um proxy. E existem vários, o Google presta esse serviço, a Amazon também presta, mas um aí do que a galera mais usa é o Cloudflare. E muita gente me pergunta, Max, tem como bypassar isso? Tem como descobrir o IP real de um servidor que está utilizando o Cloudflare? E assim, como tudo que eu abordo aqui, não existe muito uma receita de bolo, né? Não é tão simples. Em um cenário onde o administrador ali, ele fez tudo certinho, você não vai conseguir fazer nada. Mas eu sei que disso vocês já estão ligados, até porque o nosso trabalho como profissionais de segurança é encontrar o erro, né? Encontrar o erro que essas pessoas aí cometeram, porque eles sempre cometem um erro. E o nosso trabalho é identificar esses erros, né? Então sim, apesar de que em um ambiente perfeito você não vai conseguir identificar o endereço IP real daquele servidor, existem sim alguns erros que esses administradores ou até mesmo os programadores podem cometer e te permitir identificar o IP real daquele ambiente. E hoje eu vou mostrar uma dessas técnicas. Então aqui, ó, para exemplificar, né, eu tô com o meu site 4d3358.com. É o meu site básico aqui, né, ele é só uma listagem dos meus cursos. E como eu falei, tem muitas técnicas, né? Uma das técnicas seria você tentar vir aqui, ó, abrir o código-fonte da página, né? Dar uma olhada para ver se tem algum JavaScript. Às vezes pode ter algum script aqui em JavaScript que chama alguma API e nesse script pode ter ali um endereço IP real do servidor. Você pode tentar pegar aqui o site, né? E abrir o Wayback Machine, jogar ali o meu site e jogar ali o site, né, no Wayback Machine, porque às vezes pode ser que em algum snapshot o código-fonte tenha, né, algum indício, algum endereço IP ali que possa permitir você identificar o IP real do servidor. Mas eu não vou tratar aqui dessa técnica, tá? Eu vou mostrar na verdade uma outra técnica, que é o que eu acho que é, bom, a técnica mais comum, que é o que eu mais vejo aí os administradores cometendo, que permite você descobrir o endereço IP real daquele ambiente. E não é uma técnica muito complexa. Tudo que eu vou mostrar aqui a gente já aprende no meu curso de Pentest profissional, no meu curso de Python, né? A gente só não aprende a utilizar isso para tentar identificar o IP real do servidor em caso do Cloudflare ou em caso de WAF. Mas todas essas técnicas aqui eu já ensino, então vai ser super tranquilo para quem já me acompanha. Para isso, eu vou estar utilizando uma ferramenta aqui que a gente já aprende a fazer no meu curso de Python, né? Que é esse cara aqui, ó, o DNS Scan, que é uma ferramenta que a gente utiliza aí para fazer testes, bom, relacionados a DNS, né? Aqui a gente faz consulta ruiz, verificação de CNAME, brute force de subdomínios, que é o que a gente quer. Eu vou estar utilizando ela, mas você pode estar utilizando qualquer ferramenta. E óbvio que é bom também ter boas word lists, né? Isso aqui acredito que seja a parte mais fundamental. E você que já é um profissional nessa área, eu tenho certeza que você já tem aí as suas word lists para esse tipo de teste. Então aqui eu já estou com a minha ferramenta, né? Aquela ferramenta que eu mostrei lá no GitHub, e a gente pode rodar ela, Python 3
DNS Scan 4D3358.com e passar ao word list. Eu tenho uma pasta aqui, ó, com minhas word lists, e eu tenho algumas word lists para subdomínios. Eu tenho essa daqui que é a mais pequenininha, com 100 rows, essa aqui com 500, com 1000, com 10.000. Eu vou usar essa daqui de 100, porque ela, é a que vai me servir, né? E tudo que o meu script vai fazer aqui é um brute force de subdomínios. Essa técnica a gente utiliza quando a gente está querendo, varrer um determinado domínio, identificar novos escopos de ataque, né? E muitas vezes a gente consegue utilizar dessa técnica para tentar bypassar o Cloudflare. Veja só, aqui ele terminou a consulta, né? E ele mostrou dois subdomínios. Um que é o www e o outro que é o IPv4. Muitas vezes, em um ambiente normal, é comum você ver vários subdomínios de e-mail, FTP, backup, webdisk, um monte ali de subdomínios. E pode ser que um desses subdomínios não tenha configurado corretamente o off e você consiga pegar o endereço IP daquele servidor. Então veja, no ambiente normal, deixa eu sair daqui, no ambiente normal, né, que é o meu www ali, se eu rodar o Ruiz, a gente vai ver que na verdade esse é o IP do Cloudflare, esse não é o endereço IP real do servidor do meu site. Olha só, aqui é o IP do Cloudflare, né, que é o que está protegido ali para esconder o IP real. Só que aqui a gente também identificou um outro subdomínio. Pode ser um subdomínio de backup, de teste, de como eu falei, tem um monte aí, né? E a gente precisa verificar se esse cara aqui, ele é do Cloudflare, ou se ele não é. E olha só, logo aqui de cara a gente já consegue ver que na verdade esse endereço IP aqui, ele é da GoDaddy, né? Ele não está protegido ali da Cloudflare. Obviamente, só com isso daqui a gente não consegue dizer se esse é o IP real do meu site. A gente até pode tentar pegar esse endereço IP aqui, jogar ele aqui no meu browser, né, tentar acessar, mas ele não vai mostrar nada, que ele só vai dar uma mensagem aqui de erro. Só com isso daqui a gente não consegue saber se esse é ou não o IP real do meu servidor. Para a gente fazer esse teste de verdade, a gente vai precisar de alguma ferramenta. Pode ser, a gente pode utilizar o Python, a gente pode utilizar o Netcat, a gente pode utilizar qualquer coisa. Eu gosto do Burp porque o Burp ele tem uma ferramenta aqui, ó, que é o Repeater. Essa ferramenta ela permite a gente criar os pacotes HTTP como a gente quiser, né? Tem um controle absurdo do pacote HTTP, um controle bem cru mesmo. Então, por exemplo, aqui no Repeater, eu posso vir aqui em Get, eu posso vir aqui no Repeater, em Requests, e montar um pacote HTTP básico, 4D3358.com. Esse aqui é um pacote HTTP o mais básico possível, né? Uma chamada GET lá no webroot, na raiz, né? Utilizando o protocolo 1.1 do HTTP e passando o host, o meu nome de domínio. Se eu vier aqui em Target, ele já vai me mostrar aqui a configuração padrão, né, 4D3358.com. Se eu tentar acessar, ele vai me mostrar o meu site, né? Seria como se eu tivesse vindo aqui no meu browser, cadê? E digitando 4D3358.com, ele só vai me mostrar o meu site. Olha aqui, ele me mostrou. Aqui a gente tem o title, aprenda o hacking de verdade. A gente pode até renderizar aqui para ver, ó. Vamos ver se ele vai renderizar. Ele não está querendo renderizar, mas a gente já consegue ver que é o meu site, ó. Aprenda hacking de verdade, curso Linux com o professor Creteu, pipipi. Mas aqui a gente está utilizando o nome de domínio, né? A ideia seria a gente utilizar o endereço IP. Então, por exemplo, cadê o endereço IP? Então, se eu pegar aqui o endereço IP, abrir aqui no Burp e modificar esse cara aqui, ó, dessa forma aqui, eu mudo o host para o endereço IP, mudo aqui no host aqui também. Deixa eu pegar só o endereço IP aqui, foda, né? Beleza, deixa eu tirar esse barra aqui no final. Se eu fizer a chamada, eu vou ter exatamente a mesma resposta que eu tive aqui com o meu browser, né? Porque se a gente der uma olhada, é basicamente o mesmo pacote aqui que eu recriei. Olha só, se eu clicar aqui em RAW, é basicamente o mesmo pacote. Claro que o meu browser ele adiciona uns parâmetros a mais, mas se você ver aqui, ó, host, papapá, é o mesmo pacote. Eu posso até mudar aqui, ó, para colocar aquele mesmo pacote. Só que para a gente testar de verdade se esse endereço IP aqui ele é do meu host, a gente precisa fazer uma chamada
utilizando o nome de domínio, né? A gente precisa fazer uma chamada HTTP para esse endereço IP, só que utilizando do nome de domínio. E o Burp aqui, ele permite a gente ter esse controle. Então aqui, ó, no target, eu vou deixar o endereço IP, que é o servidor que a gente acha que pode ser o endereço IP real, só que aqui no host eu vou passar o domínio 4d3358.com, e se esse realmente for o servidor do meu site, ele vai me mostrar de fato o conteúdo do meu site. Olha só, mostrou aqui o conteúdo do meu site bonitinho. Isso aqui é muito comum em servidores shared, né? Em servidores compartilhados, onde em um único servidor você tem vários sites. E por padrão, esses servidores eles não vão aceitar você fazer uma chamada direto para aquele endereço IP, sem passar um nome de domínio. E a partir do momento que a gente passa um nome de domínio, ele já entende o que a gente está querendo acessar e mostra o site para a gente. E aqui agora a gente consegue ter uma certeza absoluta de que esse endereço IP, de fato, é o endereço IP real do servidor onde o meu site está hospedado. Essa é uma excelente técnica que você pode estar utilizando para tentar identificar o endereço IP de um servidor que está sobre o Cloudflare. E não é porque essa é uma excelente técnica que você vai sempre conseguir identificar o endereço IP real utilizando ela. Lembrando que se o cara ele fizer tudo certinho, não cometer nenhum erro, vai ser muito mais difícil, você provavelmente não vai conseguir. Mas existem muitas outras técnicas. Você pode tentar olhar o endereço IP daquele servidor, você pode tentar enviar um e-mail inválido, né? Porque muitas vezes o servidor de e-mail ele vai te responder quando você envia uma informação inválida para um servidor de e-mail, eles podem te responder com informações técnicas. Existem muitas outras técnicas que você pode estar utilizando aí para tentar identificar o IP real de um servidor que está sobre um Web Application Firewall ou sobre o Cloudflare simplesmente. E essa aqui que eu mostrei é uma das técnicas que é a técnica que eu mais tive sucesso até hoje, né? Pelo menos nos meus testes. Eu espero que essa técnica ela possa ajudar você até mesmo a abrir a sua mente aí para novas possibilidades, né? Mas é isso. Bom estudo a todos. Happy hacking, guys. E até a próxima.